Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Sexta-feira, gente, estamos aí às portas da Semana Santa, na verdade, na Semana das Dores, né? Nessa segunda, nós começamos a Semana das Dores. E o que é a Semana das Dores, gente? É essa preparação para a semana maior, que é a Semana Santa, o trido da paixão de Jesus. Os 3 dias que nós vamos relembrar, né? Meditar, rezar intensamente tudo que o nosso Senhor Jesus passou para que nós pudéssemos ter vida e uma vida em abundância. Por isso, minha irmã, por isso, meu irmão que está aqui comigo, vamos já nos abrindo a tudo aquilo que o Espírito vai nos revelar. Vai abrindo o seu coração para quê? Para todas as coisas que Deus tem para trazer até o nosso coração. Né? Que você hoje possa dizer, Senhor, eu quero conhecer mais das tuas coisas. Senhor, eu quero experimentar, porque não basta só o conhecimento, tem que experimentar. Peça isso ao Senhor, Senhor, me dê essa graça. Eu não quero viver uma Semana Santa como tantos os outros anos, mas eu quero viver a melhor Semana Santa da minha vida. Sabe por quê, gente? Essa pode ser a última. A gente não sabe. A gente não sabe o que está por vir. Não que a gente vai ficar pensando em morte, nada disso. Mas a gente sempre tem que criar uma santa expectativa se tratando das coisas do nosso Senhor. Então, dê a Deus a liberdade de te trazer uma experiência nova nessa Semana Santa. Dê a Deus a oportunidade de trazer uma experiência nova nessa Semana Santa. E que ela possa marcar você, que ela possa realmente, né, transformar seu coração para as coisas do alto. Para que você seja este homem e esta mulher que vive para as coisas do alto e que não vive somente para as coisas deste tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos juntos então dar início à nossa meditação da nossa quaresma dentro do direcionamento espiritual. Toda a reflexão dada para nós de São Tomás de Aquino, esse teólogo, doutor da nossa igreja, que está nos conduzindo nesta via de preparação para a Semana Santa. As nossas orações, os nossos atos concretos, tudo isso está nos preparando. Veja, hoje nós já estamos no 31º dia de preparação para a Quaresma. Você que está aí acompanhando todos os dias, veja, você deu conta, você conseguiu. Nesse 31º dia, hoje nós vamos falar sobre o preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus. Por isso vamos pedir ao Espírito que venha nos conduzir e que não seja uma leitura, mas que seja uma experiência de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Espírito Santo, ajuda-nos nesta hora. Tu que és o auxílio, tu que és o advogado, tu que és, Espírito Santo, aquele que nos ilumina. Dá-nos a graça nesta manhã, nas primícias do nosso dia, de ver a Deus e experimentar a Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade de atuar de uma forma poderosa na nossa alma, na nossa vida. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Página 381. No nosso direcionamento espiritual, página 381. Sexta-feira, depois do 4º domingo da Quaresma. O preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Pelo sangue de Cristo foi selado o Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Testamento compreende-se de 2 modos. A palavra testamento é comumente utilizada para significar algum pacto. Assim, Deus fez por 2 vezes pactos
com o gênero humano, na primeira vez prometendo bens temporais e livrando-nos dos males temporais. E este pacto é chamado Antigo Testamento. Na segunda vez, prometendo bens espirituais e livrando-nos dos males contrários a este pacto, é chamado Novo Testamento. Tudo isso conforme as Escrituras. Estão a chegar os dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, diferente da aliança que fiz com seus pais no Egito. Eis a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei a minha lei no seu íntimo, escreverei nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Os antigos costumavam fundir o sangue de uma vítima para selar o pacto. Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco. Assim, portanto, o Antigo Testamento, ou pacto, foi selado no sangue de touros. O Novo Testamento, ou pacto, no sangue de Cristo, vertido em sua paixão. A palavra testamento também é utilizada de modo mais estrito para significar a disposição de uma herança. Ora, o testamento, neste aspecto, não é recebido senão pela morte, pois, como diz São Paulo, o testamento só produz seu efeito em caso de morte, não tendo força enquanto vive o testador. Deus inicialmente dispusera para uma herança eterna, mas sob a figura dos bens temporais, o que constituiu o Antigo Testamento. Mas em seguida fez um Novo Testamento, pelo qual prometeu expressar a herança eterna. E este testamento foi selado pelo sangue da morte de Cristo. E é por isso que disse o Senhor: Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Como para dizer, pelo conteúdo deste cálice, celebra-se o Novo Testamento, confirmado pelo sangue de Cristo. Existem outras utilidades do sangue de Cristo. Purifica-nos dos nossos pecados e imundícies, nos amou e nos lavou dos nossos pecados no seu sangue. Apocalipse 1, versículo 5. Garante nossa redenção. Nos resgatastes para Deus com teu sangue. Apocalipse 5, versículo 9. Pacifica-nos com Deus e os anjos, pacificando pelo sangue de sua cruz, tanto as coisas da terra como as coisas do céu. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Refrigera e inebria os que tomam, bebei dele todos. Mateus 26, 28. E noutra parte, levou-o às alturas da terra, e ele bebeu o mais puro sangue de uva. Deuteronômio 32, 14. Abriu as portas do céu, portanto, irmãos, tendo nós confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Hebreus 10, 19. E é a oração contínua, dirigida a Deus em nosso proveito, pois o sangue clama a cada dia por nós, como diz São Paulo. Vós, porém, aproximaste-vos do monte de Sião e da cidade do Deus vivo, e da aspersão daquele sangue que fala melhor que o de Abel. Hebreus 12, 24. O sangue de Abel clamou por vingança, o de Cristo por perdão. Libertou os santos do inferno, conforme aquilo das Escrituras. Quanto a ti, também por causa do sangue de tua aliança, farei sair os teus cativos da fossa em que não há água. Zacarias 9, versículo 11. E hoje, São Tomás de Aquino nos leva a meditar o porquê do sangue de Cristo. O porquê nós clamamos esse sangue tão poderoso. Esse sangue que foi derramado até a última gota. E às vezes a gente se pergunta, né?
Uma gota só não seria o suficiente para nos devolver a vida? Sim. Uma gota só seria o suficiente, porque era o sangue de um justo. Era o sangue de Deus. Era o sangue verdadeiro de um Deus vivo em nosso meio. Mas eis que Jesus, então, como diz São Tomás de Aquino, ele vem selar em nós esse novo testamento. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque São Tomás de Aquino, ele vem falar de um tempo novo que só começou a partir de Cristo. Antes, todas as gerações, toda a humanidade, todo o povo, toda a nação, ela vivia debaixo de uma, vamos dizer assim, de uma condução de oração. Para a remissão dos pecados, as pessoas não iam até o sacerdote, elas não iam até os doutores da lei e pediam perdão. Elas iam em praça pública, pediam perdão para todo mundo. Chegou um tempo que eles começaram a ver que isso era muita exposição. Daí como que eles começaram a fazer? Além de pedir perdão ao público, eles levavam um animal e matavam esse animal e derrubavam o sangue deste animal. Passado-se um tempo, pararam de se pedir perdão publicamente. Mas, dependendo do pecado que a pessoa cometia, era o animal que ela levava. E aí já não era mais na praça pública, mas sim dentro do templo. E aí então as pessoas levavam pedindo perdão. E também levavam ofertando a Deus, pedindo para que Deus viesse abençoar. E ele pedia a bênção através do sangue de algum animal. Da mesma forma, as pessoas que não trabalhavam com animais, mas trabalhavam com a terra, trabalhavam com as plantações. Então eles levavam cestos de coisas plantadas e colocavam ali diante do altar. Nós sabemos que no Antigo Testamento se entrava no Santo dos Santos, num espaço reservado no templo, apenas uma vez no ano. Apenas uma vez. E essa pessoa, ela ia aspergindo o sangue de algum animal. Essa expressão do sangue, porque o sangue, ele trazia a vida. Era como se a pessoa estivesse ofertando uma vida ali. E eis que Jesus, ele vem fazendo então esse novo testamento, essa nova aliança. Quando nós vimos também no Antigo Testamento uma expressão natural, quando Abraão fala com Deus e Deus diz e promete a Abraão: sempre quando olhares para o céu e ver o arco-íris, lembrarás da minha aliança contigo. E a minha aliança, ela é eterna. Jesus, então, ele vem fazer esta aliança, não através do arco-íris, mas através da sua vida doada na cruz. E Jesus doou a sua vida até que o seu sangue pudesse sair de tudo aquilo. Veja que em muitos rituais de outras religiões, principalmente as religiões satânicas, eles utilizam sangue de crianças, de vidas, de pessoas, né? Os grandes demônios, eles não são contentados com vítimas de animais, mas eles exigem vítimas de vida de pessoas, principalmente crianças. A gente acha que nós não estamos mais neste tempo, pelo contrário. Esse tipo de prática tem crescido muito. E nós precisamos pedir e clamar a misericórdia de Deus. Porque às vezes, nós que caminhamos com Deus, que andamos com Deus, não acreditamos. Não acreditamos, né? Que o mal também se aproveita de sangue. Mas eles sabem o poder que tem o sangue de Jesus. Outro dia, teve uma igreja numa cidade próxima à nossa, que foi roubada. E sabe o que eles levaram? Eles levaram a Eucaristia. Eles não roubaram nada da igreja, mas eles roubaram a Eucaristia. E aí,
Fizeram todo um trabalho para ver se achava. Eles acharam o sacrário, mas não acharam mais a Eucaristia. Estamos aproximando da quinta-feira. Quinta-feira é um dia, quinta-feira santa, é um dia importantíssimo para nós católicos. Mas as práticas, vamos dizer assim, né, as práticas diabólicas também são feitas neste dia. E nós precisamos dar valor. E nós precisamos entender que ali realmente é o corpo e o sangue de Jesus. Porque às vezes nós temos o sangue com acesso tão livre para nós. E eles são capazes de roubar, porque eles sabem que Jesus está ali. O sangue e o corpo de Cristo. O sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos clamar a Deus que nos dê a fé. Que nos dê fé para não duvidar que o sangue de Cristo foi aquele que nos banhou e nos deu um novo tempo. E foi através do sangue de Cristo que nós somos participantes deste novo tempo, desse novo ciclo, deste novo testamento. Nós precisamos clamar, Espírito Santo, dai-nos esta graça de termos fé, de acreditar no nosso Senhor. São Tomás de Aquino, então, ele vem falar para nós que nós somos selados por este sangue. Somos lavados, banhados pelo sangue de Cristo. E este sangue de Cristo nos dá acesso a este novo testamento. Acesso ao mundo espiritual. Se nós pegarmos, para a gente encerrar, se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que no Antigo Testamento as manifestações espirituais eram de anjos. Eram anjos que se manifestavam, que apareciam. Mas a partir de Jesus que foi a manifestação máxima de Deus sobre a terra, a gente quase não vê tanto isso. Por quê? Porque Deus se manifesta aqui. Deus se revela aqui. E isso é fantástico para a nossa fé. Isso, vamos dizer assim, abre muitos horizontes para nós. Por quê? Porque em Cristo eu tenho acesso ao céu. Se antes eu tinha acesso a uma parte do céu, que eram as revelações dos anjos, né? Era a revelação de Deus em alguns aspectos falando com os profetas. A partir de Cristo, eu tive acesso ao Filho de Deus, que se humanizou. Além disso, o Cristo que me dá acesso a Deus. Gente, eu ficaria aqui a parte da manhã, o dia todo, meditando com vocês sobre isso. Nós estamos no melhor tempo, podemos dizer, da nossa vida com Deus. Porque se foi revelado o Cristo, se foi revelado o Espírito. E nós estamos aguardando a sua segunda vinda gloriosa. Preparemos o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer em nós, através desta segunda vinda de Jesus. Amém? E o propósito de hoje, né? Nós estamos aí rezando toda sexta-feira a Via Sacra. Mas hoje, além da Via Sacra, que você pode rezar, tem aí no YouTube, tem no nosso direcionamento espiritual, para você também usar disso como meio de oração, eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, que hoje você pudesse ofertar a Deus uma penitência. Uma penitência. E aí você pode fazer vários tipos, né? Por exemplo, hoje a gente faz penitência de não comer carne, né? Geralmente a igreja propõe para nós toda sexta-feira a abstinência de carne. Mas além da abstinência de carne, se você tem o hábito, o costume, né? Às vezes de comer um doce, de beber um refrigerante, de beber um suco, acompanhando a sua refeição, hoje você não bebe. E no momento em que você não estiver bebendo, você ofereça a Deus: Senhor, essa penitência é para que aumente a minha fé e que eu possa acreditar mais na Santa Eucaristia. Talvez você tenha o costume, né, de todos os dias chegar em casa e ligar a TV. Hoje você não vai ligar.
No momento em que você ouvir o silêncio na sua casa, você vai procurar ouvir a Deus. Ouvir Nossa Senhora, falar com o Senhor. Ofereça a Deus pequenas penitências daquilo que você gosta de fazer. Talvez um arroz, um feijão, você possa tirar essas coisas e se penitenciar. E você vai dizer para Jesus, Jesus, essa penitência tem um motivo. Eu quero te ouvir. Eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero crer na Eucaristia. Diga isso para Ele, Senhor, eu quero ter mais fé na Santa Eucaristia. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor hoje possa trazer ao seu coração essa fé expectante. Uma fé viva. Que você possa acreditar verdadeiramente que Jesus está no meio de nós através da Santa Eucaristia. Amém? Vamos tomar comigo então o Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 7, dos versículos de 1 a 2, de 10, 25 e 30. Antes nós vamos rezar a nossa oração proposta para todos os dias, que é a oração que está na página 11, onde nós estamos caminhando neste ano. Tem gente que está rezando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E nós estamos então caminhando com o nosso direcionamento espiritual e todo dia nós rezamos esta oração. Ontem uma pessoa me mandou mensagem perguntando por que a gente reza todo dia a mesma oração. Porque é um propósito nosso dentro do direcionamento espiritual. Este ano, o nosso lema aqui da família de fé é: conduzidos pelo Espírito, de mãos dadas com Maria. O melhor ano da nossa vida. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos, proclamai. A nossa mente, iluminai, os corações, enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre, sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vamos pegar o Evangelho, lembrando que ao final do Evangelho nós vamos fazer um momento de intercessão. Então já vai trazendo também no seu coração o motivo, as causas, as pessoas, as situações por quem você quer rezar neste dia de hoje. Evangelho de São João, capítulo 7, dos versículos de 1 a 2, depois o versículo 10 e depois de 25 a 30. A Tati já colocou aí, muito obrigada, Tati, Deus te abençoe, minha irmã. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia e evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim com as que escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuravam matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem? Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde ele é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele,
porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este evangelho de hoje vem de encontro, vamos dizer assim, né? Com a meditação de São Tomás, já que nas entrelinhas vem de encontro. Então, o evangelho de São João, para a gente poder entender, é o evangelho que traz para nós a genealogia de Jesus. Na verdade, não com os nomes, mas ele traz para nós a genealogia espiritual de Jesus, né? Se a gente pegar lá em João capítulo 1, vem dizer: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O evangelho de São João, ele trata muito dos afetos de Deus em Jesus. E aqui ele vem falar de Jesus que conhece a Deus face a face. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, né? Lembra da meditação? Está bem linkado hoje. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, nós vamos ver ali homens escolhidos por Deus e que Deus de alguma forma falava com eles, se manifestava a eles, mas não face a face. O que mais chegou perto, o que mais se aproximou foi Moisés. Moisés realmente foi um homem que Deus quis estar perto dele. Moisés foi um homem que Deus quis ficar perto dele. E veja, Moisés ele não foi um homem criado no contexto vamos dizer assim, de uma religião judaica. Pelo contrário, Moisés ele foi criado pelos egípcios, pela princesa, pelo faraó. Então, ele foi acostumado a ver ali, né, outros deuses sendo cultuados. E quando ele vai para o deserto, que ele conhece a sua esposa, o seu sogro que o evangeliza. Mas também não é uma evangelização assim. Tanto que quando Deus fala com ele através da sarça, Moisés fica assim: meu Deus, mas peraí, eu não te conheço direito. Como você se revela assim? Como o Senhor se revela assim? Né? E a gente vê que nos estudos, né, que Moisés ele questiona o sogro, ele vai e questiona o sogro. Fala, peraí, o que é isso que está acontecendo? Ele reluta. Ele reluta por quê? Porque ele não tem capacidade, ele se sente impotente, envolve tanta coisa. Ele vai caminhando, conhecendo Deus na medida que ele vai dando um passo de cada vez. Moisés é um homem constante. E a constância de Moisés, a perseverança de Moisés em Deus e a sua obediência, gera nele um momento marcante nas Sagradas Escrituras, que é quando ele pede para ver a Deus. E Deus fala para ele: se você me ver, você morre. E você tem muita coisa ainda para cumprir, né? Você tem muita coisa ainda. E aí Deus manda ele entrar numa caverna. E aí ele olha pro fundo dessa caverna e Deus passa por detrás. Pensa. A gente vê que Moisés não foi capaz de ver a Deus, porque se ele visse a Deus, ele morreria. E Jesus vem dizer para nós aqui no Evangelho, quando as pessoas começam a questionar, e quando as pessoas começam a dizer: eu sei de onde você veio, eu sei de tudo de você, Jesus. Né? Eu sei de tudo, eu sei quem é tua mãe, eu sei quem é teu pai, eu sei teu endereço, tá, Jesus? Eu sei onde você mora, eu sei quem é tua avó, eu sei quem é teu primo, eu sei da tua família, eu sei de tudo, Jesus, eu sei de tudo. Tudo. E aí Jesus olha bem pra cara deles e faz aqui, ó. Sabe do que vocês sabem? Vocês não sabiam nada de mim. Porque enquanto vocês acham que eu vim somente de Maria e de José, eu vim, na verdade, foi de Deus. E eu estive com ele. Eu contemplo a Deus face a face, porque eu sou filho. Eu não sou quem vocês estão pensando. Veja que Jesus, ele tem tão certo a sua identidade, que em momento nenhum,
comentário nenhum, crítica nenhuma, perseguição nenhuma faz ele duvidar de quem ele é. Momento nenhum Jesus tem oscilações de quem ele é verdadeiramente. Às vezes a gente passa por situações semelhantes a de Jesus. Passa ou não passa? Claro que passa, gente. No seu trabalho você deve passar isso. Na sua família você deve passar isso. Quem fulano pensa que é? Jesus está falando, né? Eu não preciso pensar nada, eu sou. Eu não preciso pensar nada. E aqui Jesus fala: a esse não conheceis, mas eu conheço. Nenhum ser humano foi capaz de vê-lo. Eu vi. Porque eu não sou só ser humano. Eu sou o Filho de Deus que se encarnou. Gente do céu. E aquele povo não conseguia ver isso. Jesus falava com uma autoridade e eles não conseguiam ver isso. Olha o que Jesus continua. Lá no versículo 29 agora. Mas eu conheço porque venho da parte dele. E é tão forte, O domínio e a autoridade divina é encantador isso. Porque até no final diz, eles tentavam prender Jesus. Mas eles não conseguiam, porque ainda não tinha chegado a hora. Eles queriam alguma coisa, mas veja, a vontade de Deus, ela prevalece, mesmo diante de uma vontade humana. A vontade divina prevalece. É ela que acontece. Às vezes a gente olha para o mundo e a gente percebe o mundo indo por um caminho tão distante de Deus. Nos últimos dias, né, eu andei meia questionando o Senhor, né, gente? Perguntando para ele: Senhor, o que está acontecendo? Parece que a cada dia que passa, o ser humano, em vez de evoluir, ele está descendo ladeira abaixo. Ele regride. A sua capacidade de inteligência, a sua capacidade de... Não é só de criar as coisas e evoluir numa tecnologia, mas humanamente, o ser humano está regredindo. Ele pode crescer na tecnologia, ele pode crescer nas máquinas, ele pode crescer nesse tipo de evolução, mas humana e espiritual, o ser humano regride. Ele está cada dia pior. E aí eu questionava a Deus e eu falava: meu Deus, como é que nós vamos fazer, né? E aí o Senhor trazia ao meu coração uma palavra que eu queria dividir isso com vocês hoje. Nada fugiu do controle de Deus. Inclusive a morte de Jesus estava dentro dos planos de Deus. Então, às vezes, o que a gente enxerga, para nós, é um caos. Mas para Deus, está dentro dos projetos. Não o que Ele queria, mas o que vai fazer parte da nossa salvação. Jesus não queria, Deus não queria, o Espírito Santo não queria que fosse do jeito que foi. Mas a forma com que Jesus se doou na cruz foi necessária. Foi necessária para que a gente pudesse ter vida. Para que a gente pudesse viver hoje, não só na carne, mas que nós pudéssemos viver no Espírito, em pleno século XXI. Nós pudéssemos ter uma experiência com o mundo espiritual. Porque se não fosse do jeito que foi, nós não teríamos. Então nós não podemos duvidar do governo de Deus. E a palavra hoje vem dizer isso para nós. Olha o que diz. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. E a hora de Jesus estava determinada no relógio divino. A hora de Jesus estava determinada no relógio divino. E nós precisamos andar no compasso desse relógio e não no relógio do mundo. Porque o relógio do mundo, gente, ele é enganador. Mas o relógio de Deus, esse sim, é o relógio que nos coloca na vontade, nos projetos e na perfeição de Deus. E nesse momento, eu gostaria de convidar toda a família de fé para que nós pudéssemos rezar uns pelos outros. E o salmo de hoje, ele vem dizer assim no refrão: do coração atribulado está perto o Senhor. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nesta oração da manhã talvez estão com o coração assim, agitados, cansados, estressados com medo, ansiosos.
Talvez esteja acontecendo coisas que você pense, eu perdi o controle. E eu quero colocar aqui todas as pessoas que me mandaram mensagem pedindo oração. De uma forma especial, eu quero rezar pela Giovana, pelo seu casamento. Eu quero colocar aqui a filha da Alexandra, né, que está aí sempre indo para o hospital e parece que nada resolve. Quero colocar a vida dela. Eu quero colocar uma jovem de 14 anos que está com uma depressão fortíssima. Nós vamos atendê-la hoje em oração. Eu já quero apresentar todas essas situações e quero colocar diante de Jesus. Quero colocar o projeto da Moara no hospital. Quero apresentar todas as causas. E assim como diz o Salmo de hoje, do coração atribulado Ele está perto, o Senhor está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos Ele os liberta. Senhor, nós queremos colocar diante do Teu senhorio cada irmão, cada irmã, cada situação que hoje se levanta, das pessoas que nos pedem oração. Eu quero apresentar, Senhor, todos, sem exceção. Tu conheces, Senhor, Tu és Deus, Tu és o soberano, Tu és o Altíssimo. E o Teu olhar, ele chega a todas as vidas. Nada é dispersado, nada é escondido do Teu olhar poderoso e misericordioso. Por isso, ó Deus soberano, por isso, ó Deus grandioso, por isso, ó Deus vitorioso, por isso, ó Deus altíssimo, por isso, ó Adonai, por isso, ó Pantocrato, nós clamamos agora que a Tua graça esteja sobre cada causa, cada situação. Por isso eu imploro agora, Senhor, que de todo o coração abatido, de todo o coração que está com medo, de todo o coração que está ansioso, o Senhor possa chegar e ordenar essas vidas. Por isso, Senhor, de toda a desordem afetiva, de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os homens que estão cegos, Senhor, Tu és aquele que grita, Tu és aquele que ruge, e o Teu rugido, Senhor, como um leão que brada a vitória, possa agora rugir e tirar os tampões dos ouvidos das pessoas que estão surdas. Senhor, de todos aqueles que estão cegos, de todos aqueles que estão cometendo pecados graves e não conseguem ver que estão em pecados, de todas as almas, Senhor, de todas as pessoas que estão cometendo, Senhor Jesus, delitos, estão quebrando princípios, estão quebrando valores e não conseguem perceber que estão vivendo dessa forma. Pai, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, este nome que está acima de todos os nomes, eu clamo agora sobre as pessoas que estão cegas, as pessoas que não conseguem enxergar, que estão em pecado, que estão em vícios, que estão em vida promíscua, que estão em adultério, que acham que isso é uma vida normal. Senhor, eu clamo agora, toda cegueira lançada pelo diabo, toda cegueira lançada pelos espíritos maus, espalhado pelos ares, vem agora, sendo, Senhor Jesus, eles sim sejam silenciados, eles sim sejam confundidos, porque a Tua glória desce sobre a terra, o Teu poder resplande sobre a terra e liberta os cativos. Assim como diz o Salmo de hoje, Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra. O Senhor nunca mentiu para mim, o Senhor nunca deu uma palavra de mentira para mim. E a Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade. Por isso, Senhor, eu quero clamar sobre o esposo da Giovana, tudo aquilo que está cegando este homem, tudo aquilo que está ensurdecendo este homem, tudo aquilo que está ensurdecendo tantas mulheres, tantos homens, que agora, pelo poder do Teu nome, toda artimanha diabólica que foi lançada, semeada, Senhor, sobre a vida desses meus irmãos, seja silenciada agora pela glória de Deus que resplandece sobre a terra, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, pela paixão de Jesus. Nós clamamos e confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa certeza. Confiamos a Virgem Maria, que cubra principalmente a nossa nação, o nosso povo, com o seu manto protetor. E que Maria pise na cabeça da serpente e dê a nós a paz que vem de Deus. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém? Que nós possamos permanecer em intercessão uns pelos outros, em oração uns pelos outros,
Eu queria fazer já uma grande convocação aqui. Essa semana nós entramos na Semana das Dores. E é uma semana de muita oração. Por isso, meu irmão, se você ainda não se confessou, se você ainda não procurou um padre, procure. Procure essa semana. E não vá viver a Semana Santa, o Tríduo Pascal, de qualquer jeito. Se alinhe em Deus, se arrependa dos seus pecados, se reconcilie com o Senhor. Peça ao Espírito que te dê a graça do arrependimento verdadeiro, para que possamos ser santos, como nosso Deus é santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e continuemos juntos em intercessão uns pelos outros. E amanhã, sábado, nós temos a meditação da palavra, a meditação da nossa quaresma, e em seguida nós também vamos fazer o nosso momento de intercessão. Todos os dias eu quero fazer este momento porque foi algo que Deus me pediu. E tudo que Ele pede a gente tem que obedecer, né? Esse momento de intercessão pelas pessoas que nos pedem oração. Então amanhã, 15 para 5, 15 para 6, amanhã, 5h45, eu te espero para meditarmos o nosso texto dado por São Tomás de Aquino para esse tempo maravilhoso que é o tempo da Quaresma. Deus abençoe, um bom dia com Jesus, Maria e José.